Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Resenha Literária, que tem como subtítulo Em Algum Lugar do Jardim, porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada semana, eu trago aqui uma flor do meu jardim, uma flor da literatura espírita, da minha estante espírita. E, no segundo momento, o meu querido amigo pesquisador, documentarista, Silvio Mariano, também traz a sua flor da literatura, não é? Da sua estante espírita também. E a gente conversa aqui à guisa de indicação sobre obras notáveis, né? Mas vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo com Silvio Mariano, trazendo aqui as obras espíritas, obras que divulgam a doutrina de uma forma belíssima e maravilhosa para gáudio de todos nós. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa, a nossa resenha da noite de hoje. Pessoal, então, a flor da literatura espírita que eu trago do meu jardim, da minha estante espírita, é a obra Devassando o Invisível, da querida Ivone do Amaral Pereira. Sexta-feira passada eu fui fazer um estudo na minha Casa dos Humildes, né? Temos um grupo de estudos lá fantástico. Nos debruçamos sobre a revista espírita e também há um debate maravilhoso, né? Quero mandar um abraço aqui para todos que fazem parte do grupo, né? Ana Paula Borges, Elizabeth Cardoso, Ana Paula Cavalcante, João Damásio, Ricardo Rodrigues, Taua Gomes e sua esposa Patrícia, Gutenberg Cruz e sua esposa Patrícia também, o querido Falangola, Valéria Pessoa, Fernando Castro, Mariana Sintra, Ana Paula Macedo, Rinaldo Lemos, Francilene Lima, Bete Madruga. Eu vou esquecer alguém, porque é um grupo grande de 30 amigos já. O microfone fica na plateia. Bom, então, um abraço em todos que fazem o nosso grupo de estudos. A gente estava estudando as comunicações de Mozart e Chopin. E o espírito Mozart apresenta Chopin como algo triste, sombrio. E Dona Ivone do Amaral Pereira, nessa obra maravilhosa, Devassando o Invisível, tem um capítulo aqui especial, tocante, Frederico Chopin na espiritualidade. Isso mesmo, ele ainda apresenta alguns traços, como tísico, que ele era, ficou doente até o fim da sua encarnação. Então, triste como a comunicação lá para Kardec, na Sociedade de Paris, apresenta mais um homem de uma sensibilidade aqui na Terra e um espírito de uma sensibilidade tamanha, falando sobre a música do além, os desdobramentos da música no espaço. E mais, ele virá reencarnar no Brasil, através de uma pleiade que virá à Terra, capitaneada pelo querido Victor Hugo, que vem capitanear essa pleiade de espíritos que vem aqui no Brasil. Não é? E a sensibilidade do Chopin é tão grande que Ivone do Amaral Pereira, uma médium simples, nessa encarnação ela não brilhou, não teve os oropéis do passado, e ele oferece rosas orvalhadas, né, que só se encontra no continente europeu. Uma noite ele aparece com um ramalhete, claro, as rosas espirituais, né, e oferece para Ivone, né, através da vidência de Ivone. Então, uma coisa linda. Então, mas eu indico a obra toda, né? Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, que fala sobre Leon Tolstói, tanta coisa importante, pessoal, através dessa grande dama da mediunidade do Brasil. Mas salientando aqui hoje o capítulo Frederico Chopin na espiritualidade, né? Pessoal, é isso. Vamos agora, eu vou trazer Silvio Mariano aqui para a gente conversar
sobre uma obra importante que Silvio vai trazer hoje. Eu acho que parece que ele me falou que ia ser algo do apóstolo Paulo, não sei, que às vezes a gente combina e de última hora a gente muda. Vamos ver, trazer Silvio Mariano aqui, ok? Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano. Silvio, querido, boa noite, tudo bom? O que é que você traz na noite de hoje? Boa noite, Bruno. Boa noite, os amigos. O que eu trato na noite de hoje, para minha alegria, é esse livro recém-lançado, tem 10 a 15 dias de lançamento. E é as cartas de Paulo, interpretadas e comentadas por Haroldo Dutra Dias. Eu estava muito. eh, Fiquei muito feliz com o lançamento, porque eu já havia muitos anos achando que a obra de Haroldo, em relação às cartas, nessa nova tradução dele, seria de grande utilidade para todos nós, espíritas e não espíritas. Deixa eu mostrar a capa da obra aqui, Silvio, no plano de tela, rapidinho. Pronto, meus queridos irmãos, olha aí, uma capa belíssima, não é? Haroldo Dutra Dias, as cartas de Paulo, interpretadas e comentadas, da editora Interlitera, do meu querido amigo Luiz Saegusa, que eu já entrevistei, o CEO da Interlitera, Luiz Saegusa, que essa obra fantástica, não é? Haroldo Dutra Dias, as cartas de Paulo, interpretadas e comentadas. E aqui, veja bem, como uma marca d'água, que capa belíssima, o apóstolo Paulo pregando, né? Pregando. Deixa eu voltar aqui para Silvio. Pronto, Silvio Mariano. Silvio, me diga uma coisa, eu quero saber de que trata a obra, mas essa obra era um projeto quando Nestor Majota ainda vivia com Haroldo, né? E ele incentivou muito o Haroldo a publicar isso, e agora vem o lançamento das cartas completas. Foi mais ou menos assim. De que trata a obra, Silvio? Olha, o que trata a obra é que Mazotti, que foi um grande presidente da federação, ele se preocupava muito nas análises das parábolas. E ele chamou para conversar o senhor Onofre, que lá em Minas Gerais era muito amigo de Haroldo e era presidente lá de um centro espírita Emmanuel, e parece que também foi da federação lá da União Espírita Mineira. E conversando sobre o Evangelho, vamos dizer assim, ele era estudioso e Haroldo foi discípulo dele. Então, foi com esse cidadão, o senhor Onofre, que ele aprendeu a estudar os evangelhos, os mapas, as viagens, etc. Mas, como Haroldo tem conhecimento do grego, ele foi na fonte e viu que nas traduções que são respeitáveis, feito por católicos, protestantes, então cada um puxava a brasa para a sua sardinha. Você sabe que a parte de tradução é complexa. Então, falando com ele, se ele topar, como é que poderia ser feita uma tradução original, neutra, pela federação, e exatamente quem é que podia fazer esse trabalho? Aí o nome disse Haroldo. Então, por conta disso, a Haroldo, a FEB promoveu uma viagem dele à Palestina, a Paris, lá para falar um dos maiores estudiosos. Esse que ele falou na França é um padre super estudioso e dedicado à pesquisa de Paulo. Então, começou dando os livros, a base que ele podia dar como referência. E, devido a essas orientações, esses estudos, Haroldo disse que trouxe praticamente meia tonelada de livro, que foi comprado pela FEB, para que fizesse esse acervo, a fim de que, quando ele fosse fazer a tradução do Novo Testamento, ele tivesse como uma maneira de fazer pesquisa. Um trabalho, sabe, que é muito árduo. Foi numa época que o Haroldo estava numa cidadezinha do interior, ele é juiz de direito, e estava uma cidadezinha pequena, que mal tinha padaria. Ele pode se dedicar.
Só que quando ele concluiu essa primeira parte, disse que foi levar lá para Nestor Mazotti, ele disse que tinha feito, mas não tinha concluído as cartas de Paulo. Aí Mazotti disse, então vamos publicar logo o Novo Testamento, que na época estava ligado à SEI, foi publicado esse Novo Testamento sem as cartas de Paulo. Então, por conta disso, ele foi transferido, aí já há dificuldades, uma série de coisas. E só agora, eu aguardava com grande ansiedade, eu cheguei a falar com ele uma vez, quando é que estava, quando ele lançaria a tradução das cartas de Paulo. Só que de 15 a 20 dias foi lançado esse livro, fazendo a parte interpretada e comentada. Quer dizer, que logicamente é um pouco diferente, como está em termos de Bíblia, em termos de assim, Novo Testamento. E ali ele vai botando ali só, literalmente, aquela palavra que pode ser isso e aquilo. Você também deve ter o Novo Testamento da tradução dele, uma obra-prima. Mas eu estou encantado. A obra foi além da minha expectativa. Silvio Mariano, as cartas de Paulo. Paulo era um judeu que viveu há mais de 2000 anos. Silvio, a gente deve ter cuidado com o anacronismo, porque muita gente não atenta para os hábitos e costumes daquela época e quer analisar a mensagem de Paulo nas cartas com a visão de mundo que a gente tem hoje. A gente tem que compreender o dito machismo que existia na época, a condição da mulher e outras coisas, não é, Silvio? Para a gente não cometer uma injustiça para com o apóstolo dos gentios, né? Mas, olha, o negócio é complexo. Eu já vi vários estudiosos dizer que a gente do Ocidente é muito complicado porque quer pegar Bíblia, que nós temos hoje aí, Antigo e Novo Testamento, como se fosse aquele de uma maneira sequencial. Você veja que ele diz que no Antigo Testamento, do judaísmo, para cada um daqueles versículos, tem 80 e tantas faces, que só os sábios, isso é dito também, inclusive, por Emmanuel, pelos rabinos, clássicos, tudo isso. Então, a gente tem essa dificuldade. Os hábitos, a maneira como era feita, os horários eram diferentes, a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora. Quer dizer, a gente tem que despertar para essa realidade. Ainda a gente tem que pegar uma pessoa estudiosa como ele e outros, Steven Celestino, mas eu gosto muito de Haroldo Dutra Dias. Para mim, Haroldo Dutra Dias tem muito mais, vamos dizer assim, eu não vou dizer assim, com pesquisa, que esse menino foi bom, e aqui do Nordeste, analisou as tradições bíblicas, mas Haroldo Dutra Dias, eu tiro o chapéu para ele. É uma cultura impressionante. Silvio, eu quero te fazer uma pergunta que você é conhecedor do fato, né? Pode falar com categoria, mas eu só quero dar minha opinião sobre Haroldo, né? Adoro Haroldo nesses estudos, né? Nesse estudo do Evangelho, do Novo e Antigo Testamento, das cartas de Paulo, mas o Haroldo com a coisa da autoajuda, eu não confesso que eu não gosto, né? Eu queria muito que Haroldo nunca saísse desse diapasão aí, que ele realmente é genial. É um cara fantástico, né? Mas, Silvio, você tem conhecimento melhor que a gente, que você vasculha aí o Brasil todo com negócio de livro, é com você mesmo. Biblioteca, Silvio sabe as bibliotecas, vou dizer brincando, os buracos de livro aí no Brasil todo, né? Silvio, é verdade que a FEB tem uma biblioteca com obras do judaísmo raríssimas e é uma coisa impressionante essa biblioteca da FEB? Olha, você sabe que a FEB ela é muito, vamos dizer assim, criteriosa e realmente ela se preocupa muito na parte de obras raras, não só espíritas, como espiritualistas, porque a história está aí. Então, você vê uma federação que trata de assuntos, vamos dizer assim, de ordem filosófica, religiosa, ela precisa ter um acervo para amanhã depois ela ter uma dificuldade,
uma dúvida, ela ir lá e pesquisar. Então, foi comprado, na época, 6 toneladas de livros, e, segundo Haroldo Dutra Dias, é a maior biblioteca particular, lógico, porque nós temos sociedade israelita aqui, etc., mas, assim, dedicada ao estudo religioso, diz que é a federação. É a maior do Brasil, é, Silvio? É do Brasil. Impressionante. Todo. Haroldo foi que deu essa reportagem. Então, quem quer estudar cultura judaica, né? Então, entre em contato lá com a FEB. Mas, Silvio, o Haroldo faz uma afirmativa impressionante. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, né? Que o evangelho não é de Jesus, o evangelho é de Deus. Jesus é a expressão do evangelho, né, Silvio? Como é isso mesmo? Olha, ele dá aqui uma informação. Porque, veja bem, Deus. A gente tem uma tendência, e eu aprendi isso no catecismo, que é o Evangelho de Jesus, sigo por Jesus. Ele diz que o Evangelho é de Deus. Porque esse princípio é dado para todo o universo. Onde você tiver mundo e tiver progresso, é feita a caridade. Está lá no Livro dos Espíritos, dizendo que a caridade também é universal. Todos os mundos, os princípios é únicos, são leis. E essas leis estão concatenadas no sentido de que realmente aonde Deus criou, permanece o poder dele. Então, ele, nessa obra aqui, muita gente vai ter um impacto. Assim, ele diz que Jesus, por ser um espírito crístico, ele é o evangelho vivo. É aquela mesma história que Paulo diz que não vivia, o Cristo vivia nele. Quer dizer, ele chegou a um entendimento, um amadurecimento, uma grandeza, de que ele, e eu digo a você, eu sou fã de Paulo em todo sentido, inclusive aquela obra, Paulo Estevo de Chico Xavier, é uma obra digna para espírita e não espírita. Eu não admito um cara dizer que é espírita e está na doutrina e nunca leu um livro de Paulo Estevo, uma biografia daquela. Silvio Mariano, você tirou. Eu estava pensando aqui, minhas próximas duas perguntas para você. Impressionante que você respondeu. Eu ia te perguntar, mas vou perguntar de novo. Eu ia te perguntar o que Silvio Mariano pensa do apóstolo Paulo e sua importância até para nós, os cristãos do dia de hoje. E depois eu ia te perguntar, Silvio, você como homem do livro, né, que importância tem para esse momento agora as novas gerações de espíritas estudar a obra Paulo Estevão? Silvio respondeu aí, mas eu vou pedir para você deter mais um pouquinho. Que importância você vê, Silvio, na figura do apóstolo Paulo para os cristãos até da atualidade também? E essa pergunta foi você perguntar, Paulo, antes dos evangelhos, das anotações de Mateus, de Lucas, o que circulava eram as cartas de Paulo. Então, Paulo, antes do que nós chamamos cristianismo, o cristianismo foi focado em Paulo, porque ele manda suas cartas, o amor, aquela transcendência dele. Então, Paulo, o que nós conhecemos hoje de cristianismo, você sabe que há uma ligação que não pode separar entre judaísmo e cristianismo, porque Cristo, na realidade, ele não fez religião nenhuma. Jesus, ele deu um código moral. Essa história de dizer que Pedro é o primeiro papa, tudo isso só foi criado 300 anos depois. Como é que podia? Mas é assim mesmo, o tempo, porque o problema é o seguinte: vem as informações, muitas coisas são levado, mas o tempo se encarrega, o silêncio e o tempo, já dizia a espiritualidade. As brigas, as confusões, com o tempo vai se ajustando. Aquilo que estava no momento, então a tendência natural.
Por exemplo, eu gosto de ver, além dos livros, algumas coisas ali na internet. Eu fico pensando assim, meu Deus, eu só vejo porque tem uma bagagem, mas eu vejo os grandes estudiosos da PUC, doutor, pós-doutor, aquele negócio assim, mas em vez de ir com esses estudiosos que eu respeito, eu vou com Emmanuel e Chico Xavier. Então, o livro de Paulo Estevam, ele dá todas as informações, não é? Silvio, eu queria E que você falasse também sobre Paulo Estevão. Silvio, é uma obra que a gente deve até reler, se já leu há muito tempo atrás, né? é uma obra de ler e reler 5, 6 vezes, rapaz. Você lê uma vez ou 2 vezes, na terceira, diz, como é que eu passei aqui e não vi isso? É uma obra de cabeceira, é uma obra de você. Eu tiro o chapéu do, no tempo moderno de hoje, eu gosto dessa informação de Emmanuel, dessa biografia de Paulo, é algo que transcende esse espírito de escola. E aquelas mensagens que ele analisa, os evangelhos, cada versículozinho por Emmanuel, naquele livro Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Então, é um homem que transcende. Eu acho. É o Espiritismo, meu amigo. É essa promessa que Jesus mandaria o Espírito da Verdade, veio e não reconheceram, e ainda hoje eu vejo aí, de vez em quando, até na Igreja Católica, eu respeito, dizendo que é o Espírito da Verdade, mas igual ao Espiritismo, olha, não, não vai mais nascer, não. Essa encerra. Silvio, que maravilha, né? Que maravilha. Então, fica aqui essa obra que o Silvio trouxe hoje, é recém-lançada, né? As É, Cartas de Paulo, né? Por Haroldo Dutra Dias, já. Agora, cada um, Silvio, mesmo a gente tendo a preferência, um destoe do outro, né? Mas são trabalhos importantes nesse campo, porque são poucos, né? O Haroldo, o Severino Celestino, mesmo que em é, algum momento não concorde com uma coisa ou outra, mas são trabalhos importantes, né, Silvio? olha, é tão importante que o que mutilaram do Evangelho de Jesus, a gente não tem ideia do que foi feito de modificações, de interpolações, mas a grandeza dele é tão grande, mexeram tanto, mas a ideia de Jesus está lá firme, entendeu? E você sente que ali foi ajeitado por uma parte religiosa para justificar, mas Jesus é hoje e sempre, para todos nós. Silvio Mariano, então fica aqui a dica de hoje, não é? E eu vou pedir a meu amigo para fazer a prece final, Silvio. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que Ele nos proteja, nos inspire. Inspire a própria humanidade, aqueles dedicados ao bem, principalmente ao bem, e uma grande maioria, mas a minoria que normalmente sobressai, e que essa espiritualidade amiga possa inspirar todos nós, e cada um, porque uma coisa é o seguinte, é ler, a outra é colocar no coração e servir de referência. E que Jesus, que é o nosso irmão maior, nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Assim seja. Pessoal, semana que vem, mais uma obra aqui, com certeza de qualidade, Silvio vai trazer e a gente vai conversar novamente, né? Dedico esse programa a você, minha mãe, espírito imortal, te amo sempre. Silvio Mariano, um abração. Silvio Mariano foi judeu lá na época de Jesus, já Deve ter ficava sido. com aqueles alfarrábios ali. Abraço.